Salmo 139, eu não vou demorar não, tá, irmãos? Podem ficar tranquilos, em nome de Jesus. Salmos 139. Vamos ler? Acompanhe comigo. Eu estou usando a NVI, com uma ortografia nova. Salmo 139, para o mestre de música, davídico, um salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás, pela frente, põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir no mais altos céus, ou se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita vai me guiar. Ou mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga as trevas me encobrirão e que a luz se tornará ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, eu digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os meus dias, ou todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Verso 17. Como são preciosos os seus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Vamos pular lá para o versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo. Vê se em minha conduta algo te ofende, existe algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, nós lemos a Tua palavra nessa manhã, e nós pedimos ao Senhor para que fale com a gente, com muita simplicidade, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos direcionar neste tempo, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Bem, um fato importante que você e eu precisamos saber sobre os Salmos, não somente sobre os Salmos, mas sobre o texto bíblico, é que são homens e mulheres escrevendo alguma coisa. Basicamente, na Bíblia aqui, nós só temos homens escrevendo como escritores. Nós não podemos perder de vista que o texto bíblico, apesar de inspirado por Deus, passa por homens. E aí, esses homens vão usar uma linguagem contemporânea ao seu tempo. Cada um vai falar de um jeito. Deixa eu explicar de uma forma melhor. Regionalismo, por exemplo. Aqui vocês falam ferpa. Não é isso? Ferpa. Quando um pedacinho de madeira entra, não é isso? Ferpa. Lá no Rio nós falamos farpa. Isso quer dizer que o quê? Que se Deus dissesse assim, se no texto bíblico Deus falasse assim, e aí, na mão de tal pessoa, entrou um pedaço de madeira. Vamos colocar assim. Quem estivesse narrando isso lá no Rio, usaria o quê? Ferpa ou farpa? Farpa. Quem estivesse narrando isso em Belo Horizonte, em Minas, usaria ferpa. Isso muda a revelação? Claro que não.
Agora, o que é importante? Por que é importante que nós saibamos disso? Para que quando a gente for meditar no texto bíblico, nós não anulemos a verdade de que tem homens e mulheres ali falando sobre aquilo. Por quê? Porque Deus está usando pessoas. Você pode ir em algumas comunidades mais humildes e ver aquelas irmãs extremamente humildes, que não tem um português correto, se é que a gente pode usar o né, não fala a norma culta padrão. Você vai ouvir essas irmãs, esses irmãos pregando ou falando sobre Deus. Você vai pensar assim, se você for sudestino, a gente os donos do Brasil, você fala assim, mas fala tudo errado. Mas não é que fala tudo errado, fala de acordo com a região em que vive. E isso não muda o poder de Deus e a revelação de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmã Eliane? Porque a gente tem o costume de ir para o texto bíblico anulando que tem homens e mulheres ali. Então, o que são os salmos? Os salmos são orações do povo hebreu. Olha só que coisa maravilhosa. O povo hebreu, eles estão orando, mas não são só orações, são canções também. Então, eles estão se cercando de mensagens que vão lembrar o povo de quem Deus é. Quem que é Deus? Eles cantavam uma canção. Às vezes, eles estavam no exílio, numa terra estranha, e eles não cantavam uma canção. Por quê? Porque não é justo cantar uma canção para Deus nessa terra desconhecida. Então, quando a gente vai ler o texto dos Salmos, a gente entende a revelação de Deus, que passa por homens e mulheres que estão orando ao Senhor. E na oração, eles vão usar as palavras que eles entendem, o relacionamento pessoal de cada um com Deus. Nós não podemos perder isso de vista. Por quê? Porque desde a minha catequese, desde pequeno, eu ouço, às vezes, a gente menosprezando e diminuindo personagens bíblicos por várias situações. Por exemplo, Tomé é o sem fé, porque Tomé não teve fé nenhuma. Nenhuma. Davi é o homem segundo o coração de Deus, não cometeu pecado nenhum. Está entendendo? Que no meio disso tudo, desse movimento humano, nós temos Deus trabalhando. Mas nós não podemos negligenciar que são pessoas que estão ali falando. Ok? Então, o Salmo 139 é um salmo de Davi, é uma oração de Davi. Davi é um dos maiores salmistas. Ele tem um Salmo 51, por exemplo, que é um salmo de arrependimento, quando ele roubou a mulher de um homem. Tem vários outros salmos também. Mas esse salmo de Davi aqui é um salmo que nos apresenta Deus através do olhar de alguém. É como se eu perguntasse para você assim, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Escrevam um verso de quem Deus é para você. Isso é um salmo. Então, Davi, o salmista e também rei, ele começa aqui a expressar o que Deus é para ele. E esse salmo todo vai falar sobre a grandeza de Deus, sobre aquelas qualidades que nós falamos que Deus é: onipotente, onipresente, onisciente, excelso, altíssimo, soberano. Davi, ele está falando sobre isso, só que de uma forma muito específica. E ele vai começar a ser específico quando fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele começa reconhecendo quem Deus é, ele começa reconhecendo o senhorio de Deus, chamando Deus de Senhor. E se existe uma aplicação, uma exortação importante quanto a isso, é que Deus, ele é Senhor de toda a nossa vida e não de uma área específica. Se você já ouviu uma pregação minha, sabe que eu não sou muito afetuoso com essa ideia de vida sentimental, vida espiritual, vida familiar, vida financeira. Não existe isso para mim. Para mim existe uma vida só. E toda essa vida deve ser colocada diante de Deus, porque é exatamente por essa ideia de várias vidas que a gente vive, às vezes, uma hipocrisia. O homem é um ótimo homem de Deus na igreja, em casa é um péssimo esposo. Nós só temos uma vida. Então, Davi, ele reconhece o senhorio de Deus sobre essa vida dele. Se nós seguimos aqui uma ordem cronológica, o Salmo 139 está quase no final dos Salmos. O Salmo 51 está ali no início,
Então, parece que Davi já tinha percebido o seu pecado, já tinha sido exortado por Natã, tinha se arrependido, tinha escrito uns salmos. Ele está aqui quase que no final já do que ele está falando. Não só ele, mas vários outros homens também, os filhos de Corá, por exemplo. Mas por que estou dizendo isso? Se for uma linha cronológica, Salmo 51 e Salmo 139, o salmista chegou num momento em que ele reconhece que Deus é o Senhor de toda a vida dele. E ele vai falar assim, não somente que Deus é o Senhor, ele vai dizer assim, tu me sondas e me conheces. Sabe o que é sondar alguém? É investigar alguém. Antigamente dizia-se, estou jogando um verde. Né? É como se o salmista dissesse assim, o Senhor está me investigando, o Senhor me investiga. O Senhor me sonda, me olha, me percebe. E não só isso, o Senhor me conhece. Irmãos, que verso profundo. O reconhecimento de quem Deus é, o senhorio de Deus. O reconhecimento de que Deus sabe tudo sobre ele. Aí ele vai dizer assim, e vai ser um pouco mais específico. Tu me sondas e me conheces. Sondar e conhecer revela o conhecimento, revela a sabedoria. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. Percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Sabe todos os meus caminhos. A palavra nem chegou à minha língua. Eu nem falei. E tu já conheces tudo. O salmista está dizendo que ele não somente reconhece o senhorio de Deus, como ele diz que Deus o sonda, como ele fala que Deus, o Senhor sabe de todas as minhas intenções. Sabe quando eu me sento. Sabe quando eu estou cansado. Sabe também quando eu me levanto. O Senhor sabe também quando eu trabalho. Parece que o salmista está dizendo assim, o Senhor conhece todos os verbos da minha vida. Tudo o que eu faço não está escondido aos teus olhos. Mas não é só o que eu faço. Por quê? Porque você de longe conhece os meus pensamentos. Não é somente as minhas ações que o Senhor conhece. O Senhor conhece as minhas motivações. O que me leva a fazer o que eu faço? O Senhor sabe quando eu me sento, sentar. Sabe quando eu me levanto, levantar. Sabe quando eu trabalho, trabalhar. Mas conhece também os meus pensamentos. Sabe o que me leva a sentar, o que me leva a trabalhar. O que me leva a fazer o que eu faço. É isso que ele está dizendo. Mas não é só isso. O salmista fala assim, a palavra nem chegou à minha língua. A palavra nem chegou à minha boca. Né? Olha só como é que Deus é maravilhoso. Ele conhece o que a gente faz, o que nos motiva a fazer. E conhece o que a gente pensa, pretende dizer, e ainda nem disse. E é legal demais, porque uma coisa muito importante sobre a oração é que a oração, o poder da oração não está em quem ora, está em quem ouve. Ok? Mas é muito importante nós sabermos que Deus ouve a oração que é feita com palavras, mas Ele ouve muito mais a oração que é feita com o coração. Porque na multidão de palavras pode morar, sabe o quê? A hipocrisia. Senhor, conhece alguém que orava nas praças públicas para ser visto? Eu te louvo porque eu não sou como esses pecadores. Conhece? Mas conhece também uma mulher que não podia ter filhos, chamada Ana, e ela começou a balbuciar um barulho diante de Deus? Então, não é tanto a quantidade de palavras que eu uso, o tempo que eu fico, é a disposição de dizer para Deus, no silêncio das palavras, conheça meu coração. É isso. Nunca esqueça isso, porque desde no processo de conversão, a parte mais difícil é que me ensinaram que a oração só é válida a partir de tantos minutos. E eu desprezava, sabe o quê? Aquele pouco tempo que eu estava começando com Deus. Tudo que se vai construir de grande, começa pequeno. Começa pequeno. Então, não despreze os pequenos começos. Deus, Ele conhece as palavras que a gente nem falou ainda. Senhor, eu não sei, Deus, eu não consigo colocar em palavras o que eu quero te dizer, o que eu preciso dizer. Calma, Deus conhece. Por quê? Porque Ele sonda. O salmista não somente reconhece
a grandeza de Deus, de conhecer tudo, e esse aqui é onisciência, né? Deus sabe tudo sobre o salmista, sobre Davi. Sabe quando ele se assenta, quando ele se levanta, quando ele pensa em falar. Ele sabe tudo. Só que no verso 5, o salmista fala assim: tu me cercas por detrás e pela frente, põe a tua mão sobre mim. Olha que coisa maravilhosa. Deus não somente sabe tudo sobre nós, como agora o salmista parece que tira Deus do lugar onde Deus está e fala assim: onde quer que eu esteja, o Senhor também está. Como? Tu me cercas por detrás. Tu me cercas por detrás, pela frente, põe a tua mão sobre mim. Parece que o salmista se colocou dentro de um círculo. Sabe o que é um aprisco? O lugar onde as ovelhas ficam guardadas. Tu me cercas por detrás. Quando eu penso em desistir, quando eu penso em desanimar, quando eu olho o meu passado, quando eu vejo o que eu já fiz, quando eu vejo o que eu já fiz de vergonhoso até, eu vejo o Senhor, porque eu estou cercado no meu passado pelo Senhor. Quando eu olho para o meu futuro, quando eu olho para frente, quando eu penso em seguir, eu vejo o Senhor. Quando eu penso que eu estou desprotegido, que eu estou desguardado, abandonado à própria sorte, a tua mão está sobre mim. Sabe o que o salmista está dizendo, em poucas palavras? Que por várias vezes a gente pensa em retroceder, em sair da presença de Deus. Assim, dar um passo para fora de Deus. Só que Deus é tão maravilhoso, parece, que o salmista está dizendo que quando eu pretendo desistir de Deus, Deus dá 2 passos para trás, para que quando eu pensar em retroceder, eu caia nele. E quando eu pensar em seguir para frente sem Ele, eu caio nele. E quando eu sentir que eu estou desprotegido, a mão dele está sobre mim. Sabe quando a gente fala sobre o centro da vontade de Deus? Sabe? É esse lugar. O centro da vontade de Deus é o lugar onde eu sou guardado na minha retaguarda, guardado na minha dianteira, guardado por cima. O Davi, o salmista, ele está cercado. Qual que é a importância de Davi dizer que para onde ele olha, ele vê Deus? Porque houve um tempo em que Davi subiu no alto do seu terraço e ele não viu Deus. Ele viu uma mulher tomando banho e ele cometeu um pecado. Agora ele está dizendo que para onde ele olha, ele vê Deus. Irmãos, é isso que nós precisamos buscar para a nossa vida. Para onde quer que nós olhemos, nós precisamos ver Deus. E ter a consciência de que o quê? Eu sou cercado, guardado por Ele. Ele fala assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Davi começa nos apresentando a visão que ele tem sobre Deus. Tu és Senhor, me conheces, me sonda, conhece quando eu me sento, quando eu me levanto, o meu trabalho. Davi começa apresentando tudo que ele pensa saber sobre Deus, ou tudo que ele sabe sobre Deus. Só que chega num dado momento que ele fala assim: o teu conhecimento é maior do que eu. Que posição é essa, meus irmãos? De alguém que reconhece quem Deus é, mas reconhece também que Deus é maior do que aquilo que eu sei sobre Ele. Posição de humildade, devoção. No grego, proskino, que é o quê? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento, quando me levanto, das minhas intenções e motivações. Olha só o salmista falando que ele sabe sobre Deus. Apesar dele saber coisas sobre Deus, nesse versículo, ele reconhece que tudo que ele sabe sobre Deus é pequeno, porque Deus é infinitamente maior. Irmãos, é exatamente essa posição de reconhecimento do que Deus é, ou de que Ele é maior do que os nossos pensamentos, que nos faz ter fé e confiar que quando as coisas saem do nosso controle, do nosso poder, não sai do controle do poder de Deus. É isso que ele está dizendo. Ou saber que você é tudo isso, saber que o Senhor consegue fazer e ser tudo isso, é maior do que eu consigo imaginar, é maior do que eu. Aí ele vai dizer assim:
Se o Senhor me cerca por detrás e pela frente, se o Senhor põe a sua mão sobre mim, para onde que eu poderia ir então para fugir do teu Espírito? Para onde que nós podemos ir para fugir da presença de um Deus que está presente em todos os lugares? E entenda também lugares aqui como circunstâncias. Para onde que nós podemos fugir de Deus se Ele está presente em todas as circunstâncias? E o salmista mesmo já disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Como que Deus vai estar presente no vale onde a morte reina? Porque Deus está presente em todos os lugares. Não há uma circunstância da vida humana em que Deus... Não, eu não estou aí. Tá. E escandalize você ou não, Deus está presente em lugares onde nós não iríamos. Porque sem a presença dele ali, aquele lugar torna-se o quê? Abandonado. E o que é o lugar? O que é o lugar de abandono? É o inferno. É isso que é o inferno. É por isso que Deus, Ele está presente enquanto não consumou a sua obra, Ele está presente em todos os lugares, para que no pior lugar da face da terra, as pessoas tenham a chance de conhecê-lo e assim ter uma chance de mudar de vida. O salmista fala assim: não tem lugar nenhum, para onde que eu poderia ir? Isso aqui é uma retórica, tá? Não carece de resposta. Para onde que eu poderia ir para escapar do teu Espírito? Para onde que eu poderia fugir da tua presença? Aí o salmista, ele vai dar as possibilidades. Se eu subir ao mais alto céus, lá tu estás. Irmãos, ele vai subir para o céu. O salmista, se eu subir aos céus, a residência de Deus, se eu subir aos céus, obviamente você está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás também. Vamos pensar um pouco no que Davi está dizendo aqui? Para onde que eu poderia fugir do teu Espírito? Para onde que eu poderia ir de forma que eu me ausentasse da sua presença? Se eu subir ao céu, irmãos, o céu é uma metáfora? Uma metáfora. Olha essas figuras de linguagem, Rafael. Vamos ver, os irmãos me corrijam. Mas o céu, vamos falar assim, que aponta, melhor, não me comprometer com o meu português, não. Mas o céu, no nosso imaginário cristão, ele aponta ou ele representa, é um tipo, as coisas boas, né? Quando a gente canta assim, tua presença é o céu, nós queremos morar no céu, porque o céu representa tudo aquilo que é bom. Então Davi, ele fala assim: nos meus melhores momentos, quando tudo está bem, lá o Senhor também está. Só que ele fala assim: se eu fizer a minha cama na sepultura, só que sepultura, aí não. Que isso? Ninguém quer falar, Davi, não fala de morte, não. Porque representa a morte, sepultura representa a morte, ou vice-versa. O texto, ele fala assim, é como se ele dissesse aquilo que Paulo disse: o Senhor não está presente somente nos dias de bonança, quando tudo está bem, quando eu me sinto no céu. O Senhor está presente quando tudo está mal, quando eu sinto que tem algo morrendo em mim. O Senhor está presente nos meus piores dias. É essa visão que a gente precisa ter de Deus. Que Ele não é somente Deus quando tudo que nós desejamos, pedimos e oramos é respondido. Ele é Deus também quando a gente não obtém uma resposta compatível com aquilo que nós queríamos. Ele continua dizendo: se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita vai me guiar. Não tem um lugar para onde eu possa ir, para onde vocês possam ir, de forma que nós fujamos ou consigamos nos esconder da presença de Deus. Você pode subir o mais alto que for, a mão de Deus te alcança. E alcança no mais alto, porque também te alcança no mais profundo. É isso que o salmista está dizendo. E se eu tentar me esconder num ambiente escuro, na escuridão? Se eu tentar me esconder numa sala escura? Se eu tentar me esconder em meio às minhas depressões? Se eu tentar me esconder num lugar onde nenhum olho humano consegue me ver? Deus consegue. Por quê? Porque para Deus a escuridão e o dia é a mesma coisa. A noite e o dia é a mesma coisa. A ausência de luz e a presença de luz é a mesma coisa. Ou seja,
o que a gente conclui? A conclusão do verso 7 até o verso 12 é que eu não consigo fugir de Deus. A gente não consegue se esconder de Deus. Inclusive, o que eu faço na escuridão, ou o que eu faço de oculto, as pessoas podem não saber, mas tem alguém que sabe. Por quê? Porque ele vê tudo. E ele não somente vê como alguém para julgar, ele vê também como alguém capaz de estender a mão e dizer: eu não te criei para isso. Nós não podemos achar que a nossa vida é vivida distante do olhar e da atenção de Deus. Porque de onde quer que Deus esteja, do alto, dali, do outro, de dentro de nós, Ele está vendo não somente o que nós fazemos, mas o que nós pensamos. Ele não está vendo o que eu disse, Ele está vendo o que eu pretendo dizer. E todo esse poderio apresentado pelo salmista não é para causar medo na gente, é para causar a ideia de segurança. Se eu tenho alguém que me conhece, que sabe tudo sobre mim, que me vê desnudo, ao invés de nutrir por esse alguém a ideia de que eu consigo esconder algo dele, eu então vou cada vez mais aberto correr ao encontro desse. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque esse salmista aqui já... Gente, vocês estão entendendo que esse homem que escreveu esse salmo, ele já escondeu algo de Deus? Vocês lembram disso? Lembram que Deus teve que mandar um profeta chamado Natã para corrigir? Isso aqui é um salmo que fala não somente de Deus, mas fala da experiência de um homem que viu Deus nos seus piores momentos. Ele viu Deus nas batalhas ganhas, só que ele também viu Deus quando ele cometeu um adultério, quando o produto desse adultério morreu. Ele viu Deus na divisão da família dele. Ele agora está dizendo assim: eu vivi momentos maravilhosos e gloriosos. Jesus vai receber um título que fala do meu nome, filho de Davi. Eu vivi momentos grandiosos, mas eu também vivi momentos tensos com os meus filhos. Uma filha minha foi abusada, um filho meu, um matou o outro. Eu fiz isso, mas eu vi Deus nisso tudo. Como que eu vi Deus? Eu vi Deus com a sua destra estendida, me chamando. E ao invés de me apedrejar, eu vi Ele me convidando essa nova realidade. Qual realidade, pastor? De que existe alguém que sabe tudo sobre nós. Tudo, tudo. Aí ele vai começar a falar, por que Deus sabe tudo sobre ele? Aí ele vai dizer assim: tu criastes o íntimo do meu ser. O que há de mais íntimo em nós foi criado pela mão de Deus. Tu me teceste no ventre da minha mãe. E aí eu lembro da minha avó. Fui criado pela minha avó. De tempo em tempo, minha avó sentava na cadeirinha dela, pegava uns fios enrolados, pegava uma agulha, pegava outra, e começava a fazer uns negócios assim. Era um movimento assim, um outro assim, aí fazia. Quando eu pensava que não, saía uma meia. Ou um tapeceiro, sabe? Que puxa aqui, faz aqui, quando você vê, sai um tapete maravilhoso. Como que é isso? Davi, ele agora está dizendo que Deus o fez. Deus fez as partes mais íntimas do corpo dele. E não só isso. Deus é um artesão, porque Deus o fez no ventre da sua mãe. Você me teceu. Você me desenhou. Tu és o artesão da minha vida. Você não somente sabe tudo sobre mim, como tudo que existe em mim foi feito pelas tuas mãos. É isso que ele está dizendo. E o que nós fazemos então diante de tal conhecimento, de tal poder? O que nós fazemos? O Davi, ele explica. Por isso então eu te louvo, porque você me fez porque me fizeste de modo especial e admirável. Nós não fomos feitos como o sol, nós não fomos feitos como as árvores, nós fomos feitos de modo especial, porque Deus tocou em nós, não havia nós ainda. Ele não somente tocou no barro, modelou o barro, como soprou no barro algo de si. Nós fomos feitos de uma forma especial. Fomos colocados como coroa da criação. Tudo que Ele criou para nós, para nosso benefício, para que nós pudéssemos usar para honrar o nome dele.
tuas obras são maravilhosas. E é engraçado porque, às vezes, eu estou lá de casa, aí eu consigo ver essa serra que tem aqui. E eu sou apaixonado pelo encontro do horizonte, do céu com a montanha. Eu, assim, meu celular só tem foto de céu. Sou apaixonado. E é engraçado como a gente consegue perceber Deus na beleza daquilo que Ele criou. E, às vezes, a gente desdenha do reflexo que o espelho mostra de nós. Mais lindo do que o encontro do céu com o mar, somos nós. É você. Porque nós fomos feitos de forma especial. Parece que esse texto também nos convida a louvar a Deus por aquilo que nós somos. Por exemplo, eu agora estou num projeto de engordar um pouco. Desde os meus... Estou com esse corpo aqui, meu Deus do céu. Mas, engordei um pouquinho? Glória a Deus, glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, essa insatisfação com aquilo que a gente é também um desgosto sobre Deus, sabe? É como se nós disséssemos assim, Deus, eu no seu lugar faria diferente. Mas o salmista não. O salmista fala assim, você me fez de um modo maravilhoso e especial. Olha só que reconhecimento. Você entender assim, por que do seu cabelo, da sua orelha. Alguém me perguntava, é tão pequenininha, Rafa, é porque Deus quis assim. A sua cor, os seus olhos, tudo isso. Irmãos, nós temos que pensar que toda a nossa vida, tudo que nós temos, faz parte de um plano maior do que a gente sabe. Tudo, tudo, tudo. As tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui criado, fui formado, entretecido. Olha só, gente, até onde que o olhar de Deus, até onde que os olhos de Deus, que o olhar de Deus é capaz de penetrar? O que Deus consegue ver? Qual que é o tamanho que Deus enxerga? Olha, prestem atenção. Qual que é o tamanho que Deus enxerga? Os teus olhos viram o meu embrião. Os olhos de Deus, segundo o salmista, não tem como mostrar no dedo. Mas os olhos de Deus não veem somente as coisas grandiosas, as melhores orações. O pastor Rafa, os olhos de Deus estão me vendo, nos vendo, quando a gente aparentemente é algo insignificante, quando não se consegue ver. A mulher vai fazer um pré-natal, um ultrassom. Depois de tanto tempo. Por quê? Porque antes talvez não consiga ver. Nada. Deus vê. Deus vê. Olha só como é que Deus está para além. Ele nos vê. E isso, olha que segurança, porque Ele nos vê no nosso menor tamanho. No nosso menor tamanho. Para que nós saibamos que tudo que acontece por meio daquele que nos viu quando a gente não era nada, aparentemente. Os teus olhos me viram como um embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Aí é o profeta Jeremias, no capítulo 1 ainda, quando fala assim, quando Deus fala ao profeta, antes que te formasses no ventre, eu te conheci. Eu te escolhi. Quando o salmista fala que os nossos dias estão contados, é que Deus sabe exatamente quando a gente ia nascer, também quando a gente vai morrer. Sabe? Ele sabe de tudo isso. Mas, então tem que ficar preocupado, então, pastor, com o dia que eu vou morrer? Não, você tem que ficar preocupado com a forma como você vai viver. Por quê? Porque se eu sair daqui agora e morrer ali, chorem, ajudem a minha esposa, mas não sofram. Por quê? Porque eu vou abrir os meus olhos diante daquele que me formou, daquele que me fez. Às vezes tem uma preocupação, nossa, será que eu vou morrer? Gente, viva uma vida de fé, que a morte seja só uma porta para você ver com os seus olhos aquele que você amou toda a sua vida.
Como são preciosos para mim os seus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. O salmista está reconhecendo quem Deus é. O reconhecimento, mais uma vez, de quem Deus é. Os teus pensamentos. Pois eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Olha só. Aqui estão os nossos pensamentos. Aqui estão os pensamentos de Deus. Nós não podemos confundir. Porque às vezes nós costumamos a olhar para nós e pensar de nós o que não é compatível com o pensamento de Deus. É por isso que às vezes as mulheres aceitam algumas situações ou aceitam, sendo claro que algumas mulheres aceitam alguns tipos de relacionamento extremamente perigosos, porque elas não conseguem perceber que, não, rapidinho, os pensamentos que Deus tem sobre mim revelam o valor que eu tenho. Não, calma aí. Não é por aí não. Nós não podemos perder de vista que toda essa imposição que Deus revela a nós acerca do nosso valor é a forma como nós também nos portamos com o outro, apresentando o valor que o outro tem e também o que nós temos. Nós não podemos perder isso de vista, porque esse reconhecimento é o reconhecimento do que Deus é capaz de fazer. Quando eu olho para o céu, eu falo, glória a Deus. Quando eu olho para a sua vida, quando eu ouço a sua voz, eu digo, glória a Deus. Por quê? Porque poderia morrer fazendo a aula de técnica vocal. É Deus. É Deus. Prega bem o Rafa. Depende. Pode ser só teologia. Ou pode ser um reconhecimento do que Deus é capaz de fazer por um pequeno embrião. Aí ele vai terminar dizendo assim, a despeito de tudo que eu disse aqui, o salmista, a despeito do reconhecimento todo, ele vai dizer uma coisa. Senhor, tudo que eu disse resulta num pedido. Qual pedido? Sonda-me, ó Deus. Sonda-me. Ou seja, conhece-me ainda mais. Observa-me ainda mais. Esquadrinha-me ainda mais. Conhece meu coração. Conhece as fontes, ou melhor, conhece a fonte das minhas emoções, as saídas da minha vida. É isso que ele está dizendo. Prova-me. Olha o que o salmista está dizendo. Senhor, prova-me. Ele está pedindo para que Deus o coloque na prova. Prova-me. Conhece as minhas inquietações, olha para mim, Deus, e vê o que há em mim que me rouba desse lugar onde o Senhor me guarda por trás, me guarda pela frente, me guarda por cima, me guarda na sepultura, me guarda nos céus. Senhor, o que me rouba desse espaço? O que me rouba da sua presença? Irmãos, uma pergunta para vocês, o que te rouba da presença de Deus? Qual que é a inquietação que consegue facilmente te tirar de lá? Qual que é? Porque o texto de Paulo vai dizer para nós que nem a morte ou a vida, os anjos ou os demônios, principados ou potestades, o passado, o porvir, a espada, nada disso deveria ter o poder de nos afastar, de nos arrancar desse lugar onde Deus manifesta o seu amor, nos guardando por trás, pela frente, colocando a mão dele sobre nós. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim, na minha vida, alguma conduta que te ofende. Olha só. Olha como é que ele aprendeu. Olha como é que esse homem aprendeu a se aproximar de Deus e dizer assim: o Senhor sabe sobre mim o que ninguém mais sabe. O Senhor vê em mim o que ninguém mais vê. Sonda-me, sonda-me, prova-me, esquadrinha meu coração, conhece-me. Vê se há em mim algo que te ofende. Não é o que ofende as pessoas, é algo que te ofende. E depois então, dirige-me, guia-me pelo caminho eterno. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu pulei o verso do 19 até o 22, proposital, porque isso aqui é uma outra pregação, num outro momento. Mas olha, gente, olha como é que o salmista termina o seu salmo, fazendo um pedido a Deus.
Assim como ele faz um outro pedido também no Salmo 27. No Salmo 27, Davi também, tá? No Salmo 27, Davi também faz um outro pedido a Deus. Pois uma coisa eu pedi ao Senhor e eu tenho procurado, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu quero viver uma vida sendo guardado pelo Senhor. Eu quero poder responder como o apóstolo Pedro respondeu em João, no capítulo 6, no verso 68. Para quem que nós poderíamos ir, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós vamos cantar uma canção. Eu queria que tu fechasse os teus olhos. E depois quero poder orar por você, por mim, por nós. Senhor, nessa manhã, Pai, nós enquanto igreja, mas também enquanto indivíduos dessa comunidade, nós pedimos ao Senhor aquilo que o salmista também pediu: sonda-nos, conhece-nos, vê se há em nós alguma conduta ofensiva aos teus olhos, Deus. Olha para nós nessa manhã, Pai, olha para nós, Deus. Olha para nós, Deus. Porque o Senhor sabe tudo sobre nós. O Senhor conhece, Pai, os nossos motivos, as nossas razões, Deus. O Senhor conhece os nossos dias. O Senhor conhece a palavra que a gente nem falou ainda e nem pensou. O Senhor sabe tudo sobre nós, Deus. Tudo. O Senhor sabe tudo sobre a nossa vida, Senhor. Tudo. Tudo sobre nós, Deus. Nessa manhã, Pai, os meus irmãos e as minhas irmãs aqui, nós precisamos do Teu olhar, Deus. Precisamos, ó Pai, ter fé para acreditar, Pai, que todo esse poder apresentado pelo salmista não é para ser usado contra nós, mas sim a nosso favor. Não deixa, Pai, que a gente pense em desistir, nos cerca por trás, Deus. Não deixa, Pai, que a gente pense, não nos deixe pensar em seguir, Pai, se não for pelo Senhor nos conduzindo, Pai. Que ao olhar para o alto nós percebamos a Tua mão sobre nós, Deus. Cerca-nos nesse dia, Senhor, cerca-nos, Pai. Cerca-nos, Pai. Com a certeza, Pai, do Teu cuidado, com a certeza, Pai, do Teu amor, Pai, com a certeza, Pai, do Teu apreço por nós, Deus. Coloque a mão no seu coração, você que está aqui nessa manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Sonda-nos, ó Pai. Sonda-nos, Senhor. Conhece aqui, Pai. Conhece-nos, ó Pai. Nós confiamos no Teu olhar. Confiamos, ó Pai, no Teu olhar. Nós confiamos no Teu olhar, Deus. Porque o Senhor nos viu, Pai, quando éramos nada, Pai. O Senhor nos viu, Pai, como uma substância pequena, sem forma, Pai. O Senhor nos viu. E o Senhor desejou, Pai, nos fazer para a Tua glória, Senhor. Se você puder e estiver aqui nessa manhã e você se encaixar, eu queria que você orasse comigo, repetisse comigo uma oração, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa manhã, sonda-me, conhece-me, olha para mim, vê se há em mim algo que te ofende. Nessa manhã, me cerque por trás, pela frente, nessa manhã, põe a Tua mão sobre mim. Nessa manhã, eu me coloco de joelhos diante de Ti. Diga assim: e eu, que andei distante, me afastei, arrependido eu volto.
na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos. Diga assim: eu faço essa oração com todo o meu coração, me entregando e me reconciliando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deixa eu perguntar algo para você. Existe alguém aqui nessa manhã que tenha orado assim pela primeira vez? Ou você já orou assim antes, mas você se afastou, você foi para longe. E hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor, você quer estar cercada pelo Senhor. Se houver alguém, levante a sua mão, só se houver alguém. Se não houver, não tem problemas. Não há ninguém? Glória a Deus que todos nós então já estamos nesse aprisco de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor derrame sobre nós, sobre essa semana que se inicia, e sobre esse mês também que se inicia nessa semana, a bondade dEle. Que a graça dEle seja vista nas nossas vidas e por meio dela. Que o Senhor nos mantenha firmados nele. E que nós nunca esqueçamos dessa verdade, de que onde quer que nós estejamos, em quaisquer que sejam as circunstâncias, existe alguém com a gente que sabe tudo sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, nos dando uma excelente semana, em nome de Jesus. Pode aplaudir o nome de Jesus.